Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 22 de janeiro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Novo capítulo do caso Rafael Vinkis. Promotor pede reabertura da investigação sobre a morte do primeiro marido de Alexandra Dolgokenski. 14 anos depois, a justiça vai rever se ele realmente cometeu suicídio. Quadrilha invade ótica no centro do estado e faz funcionárias reféns. Na fuga, os assaltantes fugiram de táxi. Já os detalhes. Entenda por que profissionais da saúde que não são da linha de frente estão sendo vacinados no interior. E na capital, tem médicos, socorristas sem dose garantida. Por que a gente não é prioridade? E no esporte, vem aí um senhor Grenal pelo Brasileirão. Do líder contra o time, que não perde a 11 clássicos, do primeiro encontro entre campeões do mundo, em quem você aposta? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Muito bem, 11 horas e 37 minutos e hoje é sexta-feira, é ou não é verdade? Dia de quê? De curtir a brisa praiana, obviamente com todos os cuidados. E quem fala com a gente agora ao vivo é a colega Bruna Colossi. Cadê a Bruna? Oi, Bruna, bom dia! Também está em festa, já está dançando, se divertindo. Tudo bom, Bruna? Bem-vinda! Bom dia, André! Bom dia pra ti, pra todo mundo que nos assiste no SBT Rio Grande. A gente tá aqui, ó, dançando, sextou, gente. Nós estamos na praia, aqui em Capão da Canoa, no nosso estúdio mais verão do SBT, com essa lindeza da Bibiana Bolacel, que já tá aqui, ó, nos animando. Então não sai daí, porque daqui a pouco a gente volta mostrando o clima aqui da praia e já te animando pra começar o fim de semana. Daqui a pouquinho tem muito mais. Eu ligo e ele não atende, e amanhã não vai ser diferente. Eu lembro e choro e ligo novamente. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 42 minutos, 27 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Olha só, sexta-feira é dia de recado da Biscoito Zezé. E mais uma vez o pessoal da Zezé resolveu testar os meus conhecimentos, mas dessa vez não é sobre culinária, não é de como fazer doce, utilizando as delícias da Biscoito Zezé. Eles querem saber se eu sei sobre a história da Biscoito Zezé. Eu vou ter que pedir ajuda para todos que estão em casa, ajuda dos nossos telespectadores, dos meus colegas. Vamos lá então, as primeiras perguntas, coloca aí na tela. Vamos para o desafio. Primeira pergunta, quantos anos tem a Biscoito Zezé? Quantos anos tem a Biscoito Zezé? Resposta certa, para mim é 52 anos e já está indo para os 53 anos, na verdade, né? Agora já, acho que início de março, 53 anos. A resposta está correta para a primeira pergunta. Quantos anos tem a Biscoito Zezé? 52? Palmas, palhei, acertei, 52 anos. A história que começou lá em Portugal. E aí veio a família, veio um português para Pelotas e aí começou toda a bonita história da Biscoitos Zezé. Vamos à segunda pergunta, atenção! Segunda pergunta. Quantos produtos tem no mix da Zezé? Gente do céu. Acho que vou ter que pedir ajuda, gente. Olha, já dá para ter uma ideia, mais de 50 certamente, né? Opção A, 54, opção B, 68, opção C, 70. Aqui no estúdio, pessoal, me ajuda, Glauco Paza. Quantos biscoitos tem? Quantos... Tu já pensou? Uma empresa que tem, olha só, indo para 53 anos, quase que um biscoito por ano. Qual é a tua sugestão? 54? Não tem como ter mais. Vamos lá, então. Resposta certa? Tá certo, Glauco? 54? Parabéns, Glauco Paza! Que história, hein? Uma empresa como a Zezé, 54 linhas de produção, olha, 54 variedades de biscoito. E por isso que a Biscoito Zezé tem, né, esse nome, essa história, essa tradição toda. Vamos então à última pergunta. Atenção, última pergunta. Cadê? Ali. Por que temos o nome Zezé? Poxa,
Opção A, nome de um dos fundadores e sócios. B, um nome fictício. Opção C, é o nome do filho. Opção A, opção B, opção C. Lembrando sempre, Glauco, que a história da Zezé, que vai completar agora 53 anos, começou em Portugal, veio para Pelotas e já se expandiu Rio Grande do Sul, já foi para Santa Catarina e para diversos estados, como São Paulo também. Zezé por quê? Vai nessa, Glauco. Zezé deve ser fictício. Sei lá, chutei. Zezé. Eu vou dar minha opção agora. Será? Pensa bem. Não, Glauco. Não é. É o nome de um dos sócios e fundadores da Zezé. Ai, que burro! Zero pra ele. Viu só, a Zezé, além de empresa, eles sempre dizem isso, eles são uma família. Até o nome, né, da Biscoito Zezé é o nome que vem da própria família. Família Zezé, um beijo muito grande, ó. Pessoal, aproveita final de semana. Procure o local mais próximo, Biscoito Zezé, e aproveite aí, portanto, o final de semana curtindo as delícias Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Nos saímos muito bem, na verdade. Palmas para todos nós. Muito bem, atenção, olha só a hora certinha. Cadê a hora certa, Glauco? A hora certa pra gente, 11 horas e 46 minutos. Glauco Paza. Dia de curtir o verão, direto de Capão da Canoa. E quem está com a gente no estúdio Mais Verão 2021 é a colega Bruna Colossi. Tá contigo aí, Bruna? André, coisa boa. Então estamos aqui na praia, em Capão da Canoa. Essa aqui é a Praça do Chimarrão, onde nós temos então o nosso estúdio Mais Verão, que tem o patrocínio de O Boticário e o apoio da Prefeitura de Capão da Canoa e também da Corsã. Eu vou mostrar um pouquinho essa estrutura para vocês entenderem. Aqui tá a Bibiana, calma, eu já vou falar com ela. Essa é a nossa estúdio, a nossa estrutura que montamos para poder levar entretenimento, informação até a casa de vocês. Claro, né, gente? Esse ano é diferente. Infelizmente, nós não podemos chamar a galera para vir até aqui, para abraçar. Mas a gente leva, então, até a casa de vocês muita informação e muito entretenimento através aqui do nosso estúdio de verão. Coisa boa, mais verão. E para ser verão, a gente precisa de calor. Agora tá gostoso, 24 graus, Bibiana. É bom, né? Coisa boa, tô muito feliz de estar aqui na praia de Capão da Canoa contigo hoje. Eu também, tô muito bem acompanhada, né, gente? 24 graus agora na praia, tá nubladinho, aquele nubladinho que engana, tem que passar filtro solar, porque queima. Na areia da praia, só pra vocês terem ideia, tem bastante gente sim, o movimento tá grande, é normal. A partir de sexta a gente sabe que a praia começa a encher um pouquinho mais, lembrando todo mundo de ter cuidado. Mas aqui ao meu lado, Bibiana Bolacel, que inclusive tem uma relação muito próxima com o litoral norte. Para quem não sabe, Bibi, explica essa história. Eu moro desde os meus 5 anos na praia vizinha, né? A praia de Imbé. Então o litoral é minha casa e hoje tá aqui junto contigo no Mais Verão, podendo levar diversão, música boa para vocês aí de casa, fazendo o que eu mais amo, que é cantar, né, Bruno? E do teu lado, tô muito feliz. E eu cantando junto, porque, ó, gente, para quem não sabe, Bibiana canta demais, tem várias músicas estouradas e uma dessas músicas é a Liberdade Feminina. Liberdade Feminina, essa música que eu compus para todas as mulheres do Brasil, tá tocando em todas as rádios aí também, e é para mulheres empoderadas, assim como eu, como a Bruna. No clipe a Bruna participou, então você que ainda não assistiu o clipe, vai lá que vale a pena. Então é o seguinte, mais do que falar, vamos cantar. Bora! Liberdade Feminina para homens e mulheres que estão nos ouvindo no SBT Rio Grande, gente. Simbora sim! Liberdade feminina para mim é ser e estar onde eu quiser. Porque a minha liberdade te incomoda tanto a ponto de te assustar. A sua intolerância foi o combustível que me deu força pra poder lutar. Eu me livrei das suas amarras, eu não preciso de ajuda. Sozinha tô bem acompanhada, ninguém segura uma mulher segura. Agora é assim, atura ou surta. Porque eu tô naquela conta que cê não pagou, nas cadeiras de ferro dos botecos da esquina. Tô naquela voz que você não calou, a liberdade feminina. Eu tô naquela roupa que cê não aprovou, tô naquela fase que cê não domina. Eu tô simplesmente sendo o que eu sou.
Dança aí, Glau. Eu me livrei das suas amarras. Ah, e a dancinha. Dança, André, dança, ó. Sextou. Mas daqui a pouco a gente vai dançar. Daqui a pouco a gente vai ter mais participação direto de Capão da Canoa no Mais Verão SBT, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta com mais atrações direto do litoral norte do estado. Agora, faltando 10 minutos para o meio-dia, você sabia que alguns municípios, preste atenção no que eu vou falar, você sabia que alguns municípios, até profissionais da saúde que não são da linha de frente estão sendo vacinados? Enquanto aqui em Porto Alegre, por exemplo, nem os médicos das ambulâncias têm dose garantida. Então, daqui a pouco nós vamos entrevistar a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde sobre esses critérios de distribuição das vacinas para os municípios, tá? Então, você não pode perder, porque é uma explicação muito importante. Porque as vacinas chegaram, deve agora, no final de semana, chegar aí uma nova carga de vacinas para todo o Brasil, inclusive Rio Grande do Sul. E qual vai ser o destino dessas vacinas? Os critérios, nós queremos saber. Daqui a pouco, portanto, vamos esclarecer essa dúvida, essa e outras dúvidas. Agora, faltando 9 minutos para o meio-dia, atenção! Novidades do caso Rafael. Lembram do caso Rafael, o menino lá do norte do estado, cidade de Planalto? Pois agora tem um avanço neste caso, na investigação, envolvendo o primeiro marido da Alexandra, que teria se suicidado. Inclusive, nós, quando entrevistamos aqui os policiais responsáveis pela investigação, nós tratamos dessa questão, como interesse jornalístico, para saber como que esse caso, lá do passado do ex-marido da Alexandra, se ele poderia ter ou não alguma relação, enfim. O Ministério Público está pedindo a reabertura da investigação, pois a família acredita que ele foi morto pela mulher. E a própria promotoria está investigando isso, principalmente Lucas Abate. Meu colega Lucas Abate vai conversar com a gente ao vivo pelas circunstâncias, como que aconteceu, como as coisas aconteceram, tanto na morte do menino Rafael, quanto da morte do ex-marido da Alexandra. Não é mesmo, Lucas Abate? Pois é, André, como se passaram quase 14 anos entre a morte do marido, o primeiro marido da Alexandra, o José Dolgokenski, e a morte do menino Rafael, em circunstâncias que são parecidas, semelhantes, conforme a promotoria e também a perícia particular contratada pela família do José. Esse é um pedido que já foi feito antes pela família e ontem, então, o Ministério Público comunicou que pediu a reabertura do inquérito da morte do José Dolgokenski. Lá em 2007, André, quando ele foi encontrado morto dentro de casa em Farroupilha, a conclusão do inquérito foi de que ele havia se suicidado, havia cometido suicídio dentro de casa. Foi concluído assim, o Ministério Público analisou essas provas e entendeu, claro, que era de fato um suicídio, então pediu o arquivamento do inquérito. Pois agora, quase 14 anos depois, inclusive o mesmo promotor que lá atrás pediu o arquivamento, pediu agora o desarquivamento. E o que ele sustenta, André? Que antes, lá no início, não se tinha dúvidas de que poderia ter sido uma situação simulada. Mas agora, sabendo de toda a circunstância, sabendo da morte do menino Rafael e da acusação de Alexandra, se sabe também que ela tem capacidade de simular, criar uma cena de crime e também alterar a cena do crime. Então, por isso, esse pedido feito pelo Ministério Público e que agora cabe ainda, depende de uma decisão judicial para a polícia voltar a investigar e analisar novamente essas provas. É uma dúvida que sempre existiu, até porque não se tinha claramente, o porquê tudo tinha acontecido, Glauco Paz. E isso era uma reivindicação da família. E a família sempre, a família do falecido, do falecido marido, primeiro marido da Alexandra, a família sempre contestou e sempre foi atrás buscando provas ou tentativas de conseguir esclarecer. Inclusive, a gente pode mostrar agora um comparativo entre os dois casos, a morte do ex-marido dela e a morte do menino Rafael. Veja o caso do José Dolgokenski e o caso do menino Rafael. A corda de nylon é algo que chama a atenção desde o início, algo que chamou muito a atenção, o uso da corda de nylon, tanto para o suposto suicídio do José, como
a corda usada no pescoço do caso Rafael. Uma outra questão, Lucas e Glauco, né? O fato aconteceu na casa onde viviam, dentro de casa, as duas situações. Uma outra situação que há uma semelhança, no caso do José, teve envolvimento de álcool, e no caso do Rafael, todos acompanhamos a questão daquele medicamento que teria sido ministrado por ela, pelo menos em alguma das versões ela disse isso, que teria usado o medicamento para acalmar o menino Rafael. Então essas são algumas, não é, Lucas, semelhanças, e que o promotor olhou com atenção e tomou, né, esta decisão de reabrir este inquérito, reabrir essa investigação. Lucas e Glauco. André, Lucas, eu tenho mais uma coisa para acrescentar. Eu olhei ali a publicação do Ministério Público, em que se menciona o fato de que lá na investigação do suposto suicídio, uma testemunha teria dito que a Alexandra teria falado para ela que tinha matado o marido. Mas isso não tomou a relevância, talvez, devida. Isso mostra também que ela mudou versões, algo que aconteceu também no caso do Rafael. Então, nada mais lógico do que reabrir esse caso aí, novas apurações para chegar a uma conclusão. Né? E tudo ganha, né, uma desconfiança, digamos assim, a partir do momento que a própria Alexandra apresentou diversas versões para a morte do menino Rafael. Né, que a gente não vai aqui nem relembrar, mas pelo menos umas 3, 4 versões surgiram, 4 versões, me parece, sobre a morte do menino Rafael. Então, houve uma série de inconsistências, inclusive a última versão é bem diferente daquela quando aconteceu a reprodução simulada dos fatos lá na cidade de Planalto, em que houve toda uma mobilização para que ela contasse de fato o que aconteceu naquela noite. Lucas. E com relação, André, à morte do José Dolgokenski em 2007, a Alexandra foi a única testemunha ocular, a única pessoa que esteve no local do crime e na época foi ouvida na condição de testemunha, não de acusada ou de investigada. Mas, segundo a família do José, desde então eles sempre tiveram essa desconfiança de que ele não tinha nenhum motivo para cometer suicídio, mas esse caso nunca foi adiante. E a partir da morte do Rafael, a família acendeu novamente essas desconfianças, procurou uma advogada que, inclusive, a gente conversou hoje pela manhã com ela e ela disse que tem convicção do envolvimento da Alexandra. E essa advogada foi atrás de um perito particular que indicou, entre outras análises, André, revendo os laudos que foram feitos lá em 2007, que, por exemplo, pela posição do corpo e também pela condição que estava o ambiente, teria que ter mais uma pessoa na cena do crime, né, no local onde o José foi encontrado morto. Pois é, essa foto que a gente tem ali, só me confirmem, a foto que aparece é o local onde o José, né, onde o José foi encontrado morto, isso, repetindo, no ano de 2007, né, Lucas? No ano de 2007. 2007. E também para a gente esclarecer as relações, o José que morreu, ele é o pai do primeiro filho da Alexandra, correto? Pai do primeiro filho da Alexandra. Após a morte dele, ela começou um relacionamento com o pai do menino Rafael, Rodrigo, com quem morava em Bento Gonçalves, também na Serra Gaúcha. Depois se separou do Rodrigo e se mudou para Planalto. E até a gente cita o Rodrigo, que é o segundo marido dela e pai do Rafael. A última versão dela, apresentada por ela, inclusive, é acusando o Rodrigo de ter matado o menino Rafael. Uma versão que, segundo a polícia, a promotoria, não tem qualquer embasamento técnico. Muito bem, só para a gente chamar a atenção, 11 horas e 59 minutos, para quem está chegando agora com a gente, ou para quem não estava acompanhando e agora está vendo mais uma vez na tela aí o menino Rafael, pois o Ministério Público pediu a reabertura da investigação sobre a morte do primeiro marido da Alexandra Dolgokenski. A Alexandra, que é a mãe do menino Rafael, está presa. Ela já apresentou diversas versões sobre a morte do menino Rafael, menino que foi morto no mês de maio, dentro de casa, na cidade de Planalto, que fica no norte do estado. Para quem não está compreendendo os motivos, Lucas Abate, repete, por que o Ministério Público está pedindo a reabertura da investigação, Lucas?
André, por causa das semelhanças entre a morte do José Dolgokenski, concluída lá em 2007 como suicídio, com as circunstâncias da morte e do assassinato do menino Rafael em Planalto em 2020. Então a polícia encontrou, a promotoria, na verdade, encontrou algumas semelhanças, como o método utilizado, a ingestão de álcool ou de remédios, e pediu agora, solicitou à Justiça uma autorização para reabrir o inquérito. Se a Justiça aceitar, a polícia novamente vai analisar as provas e os laudos, e até mesmo o Instituto Geral de Perícias pode fazer novos laudos a partir do que se tem de registro lá de 2007. Depende tudo ainda de uma decisão judicial, mas já é um avanço esse pedido do Ministério Público para reabrir a investigação sobre a morte do José Dolgokenski. E na tela, Glauco, tela a gente está mostrando aqui as semelhanças entre os dois casos que depois a gente vai analisar mais uma vez. Diga, Glauco. Não, a gente fala em semelhanças, há também a semelhança com o caso Bernardo, que sempre foi tratado aqui, né? Só que naquele caso, é bom lembrar, a mãe do Bernardo, ela consta como se tivesse cometido também suicídio, e o Ministério Público entrou com pedido para rever essa investigação, só que não foi aceito. São duas posições distintas, mas é o direito, logicamente, né? A gente não está aqui para questionar, mas só para lembrar que no caso Bernardo, também a mãe do Bernardo consta como se tenha cometido suicídio, né? Inclusive no consultório do pai, o Leandro, né? E a família nunca aceitou essa tese e pediu a reabertura do inquérito, mas isso não foi dado pela Justiça, né? Naquele momento, né, a polícia acreditou que não haveria necessidade, uma vez que já se teriam todas as provas necessárias. Para quem não recorda, a mãe do menino Bernardo, né, ela teria tido uma discussão dentro do consultório do então marido, Leandro, e neste local, neste consultório, já era funcionária da clínica a madrasta, né? Depois a madrasta do Bernardo, que executou todo o plano de morte do menino. E aí, então, a mãe verdadeira do Bernardo, ela teria cometido suicídio. Há uma série de dúvidas sobre o posicionamento do tiro, mas, enfim, a polícia chegou à conclusão de que não haveria necessidade de reabertura. Na verdade, houve uma investigação, mas que não apontou nada de diferente, tá? Mas na época essa foi uma investigação anterior, porque na época, né, ali no período de julgamento, se falava muito em se refazer. Exatamente. E ali se concluiu que não haveria necessidade por todas as provas e circunstâncias que já tinham sido apresentadas. Agora, é inegável da semelhança, sim, exata, a semelhança de casos. A única diferença, talvez, era a maneira como o menino Bernardo era rejeitado pela família, né? Bastante diferente do caso do menino Rafael lá de Planalto, quando o próprio delegado mesmo que investigou o caso dizia que jamais podia se imaginar, porque ele mesmo via a Alexandra levando o menino para a escola e sempre conversando, sempre com muito cuidado. Lucas. André, e trazendo agora para a comparação, né, dos dois casos para a morte do José Dolgokenski, um fato curioso é que o promotor de Farroupilha, que agora pede o desarquivamento, foi o mesmo que lá em 2007 pediu o arquivamento do processo. E o que ele sustenta? Que não se tinha conhecimento na época desse lado da Alexandra, de que ela poderia ser uma assassina e até mesmo teria condições de alterar uma cena de crime. Então esse é o principal argumento levantado pelo promotor para desarquivar um processo que ele mesmo, há 13, 14 anos, pediu o arquivamento. E vejam só como isso é importante, né? Quando um caso, né, uma investigação, ela é arquivada, é porque as autoridades chegam a determinada conclusão que não há elementos para se ir adiante. E isso é perfeitamente compreensível. Agora, sempre tem, né, aquela possibilidade que, neste caso, é o que aconteceu. Até aquele momento não se tinha nada além do que já estava posto e apresentado que pudesse levar adiante essa investigação. E chegou o momento, mais cedo ou mais tarde, né, que se pode chegar à possibilidade, e agora, portanto, se chega essa reabertura da investigação, a reabertura da investigação sobre o até então, suicídio cometido pelo padrasto, no caso do Rafael, o pai do primeiro filho da Alexandra. Glauco, isso em 2007. Diga. Trocando em miúdos, na parte prática, o que significa isso? É a revisão de todos os laudos de perícia
e, se for o caso, ouvir novamente testemunhas, inclusive os responsáveis pela perícia deste caso aí. Testemunhas, familiares, não? Toda a investigação ela começa praticamente do zero. Nós daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, inclusive com uma reportagem em detalhes para explicar muito bem, portanto, esta novidade aí no caso da investigação do menino Rafael e especificamente no caso da mãe do menino Rafael, a Alexandra Dolgokenski, que permanece presa aqui na cidade de Guaíba. Agora 12h05, 27 graus é a temperatura. Atenção para esta imagem, as câmeras de segurança mostram um assalto a uma ótica na região central do estado. 3 criminosos participaram deste assalto e depois eles fugiram do local. Sabe de que forma? Sabe de que jeito? De um jeito chamou a atenção, um jeito inusitado. Certamente a polícia vai investigar. Glauco Paza, conta para nós como que eles fugiram. Bom, isso aconteceu por volta das 10 horas da manhã, para começar a história, tá? 10 horas da manhã de ontem, em Sobradinho. 3 criminosos armados invadiram uma ótica localizada no centro da cidade, um estabelecimento já tradicional que existe há 40 anos. Os ladrões renderam 3 funcionários que estavam neste estabelecimento. Foram roubadas várias semijoias, dinheiro do caixa e a chave do carro de uma das funcionárias. Mesmo assim, André, os bandidos fugiram a pé da loja, mesmo tendo a chave de um dos carros. E logo em seguida pegaram um táxi, isso mesmo, pegaram um táxi para fugir. Eles foram deixados pelo motorista no bairro Mairon. Segundo o proprietário da loja, o taxista não tinha ideia de quem estava transportando. Aliás, taxista e proprietário são até amigos. Também puderam, né? Numa cidade pequena, ali todo mundo se conhece. O fato é que a polícia investiga o caso, mas até agora ninguém foi preso. Lembrando, em Sobradinho, 10 horas da manhã, André. Olha, essas cidades do interior até então, pacatas, tranquilas. Não sei se é um momento de pandemia, que muitos presos foram soltos, liberados, são grupo de risco, não podem estar presos porque são do grupo de risco. Não estou dizendo que especificamente esses daí, nós não sabemos, né? Nem a polícia estão sendo investigados, inclusive quem puder colaborar, que conseguir identificar, está aí a oportunidade. Mas muitos do grupo de risco não podem ficar presos em compensação. Tu acha que eles vão ficar trancados dentro de casa, Glauco? Não, vamos dar uma passeadinha. Não é? O que tu acha? Cidade de Sobradinho, região central do estado, uma cidade, né, relativamente pequena, uma cidade do interior, em que poderia ser tudo muito tranquilo, afinal de contas as pessoas se conhecem bastante, né? Mas aí a criminalidade se aproveita e tocaram terror, assustaram, entraram, olha ali, quer dizer, e roubaram o que puderam, prejuízo bastante grande, abriram a bolsa e espiavam para ver se não tinha ninguém olhando, se não tinha a polícia chegando, e aproveitaram o momento, né, para juntar o que podiam. Enquanto isso, as funcionárias da loja tiveram, né, da ótica, tiveram que permanecer acuadas. Imagino o pavor e o que passa na cabeça de uma pessoa numa situação como essa, Glauco. E os proprietários não quiseram divulgar ou ainda não têm a ideia exata do valor do prejuízo, até porque estão contabilizando, né? Mas o certo é que eles levaram bastante coisa. Inclusive, eles estavam com sacos ali, né, botando todo o material dentro. E depois pegaram um táxi, né? E o taxista nem imaginava que estava carregando ladrões. Agora eu imagino a situação de um taxista, não sei se em algum momento ele começou a desconfiar, até porque geralmente em cidades pequenas, né, todo mundo se conhece. Não sei se eles eram dali, né? E o detalhe, eles pagaram a corrida, tá? Não vem pensar que eles lograram um taxista. Não, eles pagaram a corrida. Era para disfarçar, bem disfarçado. Claro. E deve ter pago por dinheiro que roubaram do caixa aí também, né? Só pode. Né? E aí levou os 3 e vejam, quem comprar a partir de agora, né? É bom ficar de olho. Aparece alguém vendendo uma semijoia, uma joia, um valor muito atrativo, é bom abrir o olho. E vai na polícia porque quem recebe, está comprando, pode ser também aí denunciado, né, por receptação. Então fiquem de olho porque pode ter joias sendo vendidas a preços promocionais. Tem que ficar de olho, Glauco. Claro, e semijoias às vezes tem um valor altíssimo, tá, André? Não vai pensar que é semijoia, não, é coisa barata. Não, tem coisa cara aí, viu? Muito bem, tá aí mais um ataque a uma loja, no caso uma ótica, que aconteceu na cidade de Sobradinho, região central do estado. 12h09, quero chamar a atenção agora para este assunto que revolta a todos nós, dessa violência que a gente vê por aí, como este caso aí de Sobradinho, que os criminosos invadiram uma ótica. Agora, teve o caso deste menino que nós estamos vendo na tela, de 18 anos, esse é o Guto. Isso aconteceu semana passada. Uma revolta em todos, eu imagino a família.
né, que estão revoltados. Um jovem de 18 anos que foi morto durante um assalto em Viamão. Todos lembram, o Augusto, ele estava esperando carona para ir para o trabalho, era a primeira semana, um trabalho novo. Isso era 10h30, 11 horas da manhã. Ele estava ali na frente de casa quando foi surpreendido por um arrastão. E a polícia está pedindo ajuda da população para identificar esses criminosos. E ele foi baleado por causa de um telefone celular. No momento que ele foi pegar o telefone, os criminosos acharam que ele ia pegar uma arma, não se sabe, e mataram esse rapaz de 18 anos. Os detalhes na reportagem do Lucas Abate. É um sentimento muito de injustiça, né? Porque a mãe dele também está sempre preocupada com essas coisas, com o bairro. E perder o filho dessa maneira, né? Tão trágica e sem direito a nada. É uma dor muito forte, assim. O relato é de uma amiga de Augusto Rodrigues Matias da Silva, de 18 anos. O jovem foi morto por assaltantes que faziam arrastão em paradas de ônibus em Viamão. A vítima estava aguardando no portão da sua residência a chegada do irmão para ir trabalhar. Era a primeira semana, no primeiro emprego, como conta a ex-professora e amiga da família. Foi um choque, né? Ninguém espera receber uma ligação dessas, né? Tu deixa teu filho em casa para sair, sabendo que ele vai ir trabalhar, né? Simplesmente tu não tem mais teu filho. Eu não consigo imaginar a dor da minha amiga nesse momento. Acho que qualquer pessoa que já conheceu, conviveu, né, com o Guto, sabe, assim, o grande menino, o grande garoto que ele era e o grande futuro que ele tinha pela frente, que foi tirado naquele dia. Segundo relatos da família, devido à demora do SAMU, Augusto precisou ser socorrido por um vizinho. Na UPA próxima ao local do crime, não pôde receber atendimento médico e, por isso, foi levado ao hospital de Viamão. E, infelizmente, não resistiu. Então, também a gente não sabe se talvez esse tempo, se a ajuda tivesse chegado antes, né, ele teria conseguido resistir e estaria aqui com a gente hoje. A polícia pede ajuda da população para encontrar os assaltantes. Imagens de câmeras de segurança registraram o carro usado por eles nos arrastões. Essa outra imagem mostra um assalto 2 dias antes do crime em um outro bairro de Viamão. Pela descrição de testemunhas, a investigação acredita que esse ladrão é o mesmo que matou Augusto. Agora vejam a situação, né, que a gente vive. Jovem de 18 anos, primeira semana de trabalho, esperando a carona na frente de casa e acontece o que aconteceu. Lembrando, como o Lucas mostrou na reportagem, 2 dias antes, os criminosos já tinham atacado em um outro bairro de Viamão. E aí a imagem, ó, tá aí a imagem para vocês. E a mesma circunstância, uma pessoa que estava esperando uma carona para ir para o trabalho, quando houve então o ataque. Isso 2 dias antes da morte desse menino, o Guto. E o Guto, né, ele, quando foi abordado, ele tirou e fez o movimento para pegar o telefone. E na cabeça deles, que naquele momento não se sabe o que tem na cabeça também, acharam que a movimentação poderia ser pegar alguma arma, algo assim. Enfim, ele foi entregar o objeto que eles estavam pedindo e o rapaz morreu. 18 anos na primeira semana de trabalho. Eu imagino o desespero dessa família a partir de agora, uma morte dessa maneira, desse jeito. Ali a gente mostra o início do arrastão. O carro para, desce do carro e a polícia acredita que seja o mesmo, aquele mesmo que aparece na imagem 2 dias antes, né? E ali o carro saindo e logo depois que eles roubaram ali na parada, eles atacaram este menino, o Guto, né, Lucas? André, foi um arrastão mesmo. Eles atacaram primeiro uma parada de ônibus, que é a que aparece nessas imagens. O carro para, um criminoso desce do banco do carona e dá pra ver ele bem no cantinho ali, o rosto desse criminoso, claro, de máscara, que atrapalha um pouco a identificação. Ele assalta as pessoas que estavam nessa parada, volta para dentro do carro e anda mais 200 metros, onde ataca outra parada do ônibus. O Guto estava ao lado da parada, na frente de casa, esperando uma carona com do irmão, quando também foi assaltado junto nesse arrastão. E eles se assustaram, né? Imaginaram que ele poderia reagir ao assalto e mataram o Augusto.
Por que a polícia está divulgando essas imagens? Para tentar identificar esse criminoso. Como disse o delegado Carlos Eduardo Assis, que está responsável por essa investigação, o caso de latrocínio é um crime de resolução mais difícil, porque normalmente as vítimas são aleatórias, são criminosos que por vezes estão com o carro roubado, vêm de outra cidade, vêm de outra região e atacam naquele determinado ponto. Então é difícil descobrir o criminoso através do perfil da vítima, então por isso que a polícia pede, e várias vezes a gente já reforçou esse pedido, André, que as pessoas denunciem, tanto quem estava na parada de ônibus foi assaltado e não fez o registro da ocorrência naquele dia, quanto pessoas que foram assaltadas em situações parecidas, que podem também, da mesma forma, contribuir com essa investigação. 2 dias antes da morte do Guto, aparece aqui no cantinho. Está aqui no cantinho, ele está sem máscara e por isso a polícia, né, se detém a essa imagem e pede a ajuda das pessoas para localizarem esse homem que nesse momento, e pelo porte, a polícia acredita que seja o mesmo que agora, vou mostrar na outra imagem, 2 dias depois, e ele que teria atirado contra o menino Guto, que estava ali esperando carona. Lembrando, isso aconteceu 2 dias antes, num outro bairro, lá de Viamão, e aí 2 dias depois, essa imagem aí, quando o Guto foi morto. A gente vai mostrar, ó, tá aí, ó, para o carro aqui, ele, ó, parou o carro, ele essa pessoa aqui, ó, essa pessoa, a polícia suspeita que seja o mesmo que cometeu aquele crime 2 dias antes e que teria atirado no Guto. O carro fica esperando por ele, eles roubam as pessoas que estavam nessa parada, nesse ponto de ônibus, 2 metros. Agora pode largar a imagem, ele entra no carro e segue com o arrastão. Foi quando encontra o menino Guto e acontece o que aconteceu. Simples assim, por isso a polícia pede a ajuda e a colaboração das pessoas, porque eles podem, nesse momento, estar circulando por aí, seja Viamão, seja em outras cidades da região metropolitana, Glauco. É difícil de dizer ali a questão da demora ou não no atendimento, porque minutos, até segundos fazem diferença. Mas eu lembro muito bem que o delegado falou, inclusive, que tinha uma viatura passando, né, e ajudou no socorro. Eu acho que, no momento, fez-se o que era possível. Infelizmente, o que tem que se lamentar é que um jovem, 18 anos, não tinha envolvimento com nada, estava indo trabalhar. Agora é o seguinte, ó, você que tem alguma informação, não tenha medo, você tem que colaborar. A polícia garante o máximo de anonimato, né? Eu acho que é a hora das pessoas se unirem. Infelizmente é assim que a gente tem que fazer, porque às vezes câmeras não são suficientes, o próprio policiamento não é suficiente, né, André? O uso de máscaras, agora muito dos criminosos usam a máscara, né, Lucas, para disfarçar, para se esconder, e de fato a polícia reconhece que esse tem sido uma das principais dificuldades para reconhecer um criminoso. Quer dizer, isso é a questão do momento que se exige máscara, enfim, por causa da pandemia. Agora, é muito importante a colaboração das pessoas, e esse caso aconteceu, foi numa quarta-feira, né, Lucas? Quarta-feira da semana passada. Ou temos aí pelo menos 10 dias em que isso aconteceu, e por isso a polícia tem urgência em identificar essas pessoas. E o que dizem os policiais, delegados que costumam investigar esse tipo de crime? Todo roubo, todo assalto é um latrocínio em potencial. De repente, o bandido se assusta, a vítima reage. Qualquer outra circunstância que aconteça fora da normalidade, uma pessoa pode ser vítima pode ser morta durante um assalto. Então, por isso que a polícia tem essa urgência também de prender esses criminosos para evitar mais arrastões e, consequentemente, que outras pessoas sejam mortas em circunstâncias parecidas com a do Augusto. Quer dizer, os criminosos não se contentam apenas com o entregar o objeto. Tu ainda precisa anunciar que você vai fazer um movimento que é para não se assustar, que é, bom, então eu vou fazer um movimento para pegar o telefone que está no meu bolso. Quer dizer, tem muita gente que entra em pavor, André, e justificadamente, né? É uma reação que, por mais que a gente se prepare para algo desconhecido, né? Eu lembro que a polícia sempre dizia, é importante as pessoas estarem, digamos assim, preparadas para, em caso de um assalto, manterem a tranquilidade, né? Para não reagir. Mas é o cúmulo, né? É pensar, será que amanhã é o meu dia? Qual vai ser o meu dia? Não, e é horrível. E nesse caso, ele foi pegar o telefone. E aí, o que aconteceu com ele? Então, vejam só, terrível. E a gente... Diga, Lucas. E a gente já viu orientação de especialista em segurança. Claro, manter a calma no momento desse é muito difícil. Mas a orientação é que as pessoas continuem narrando o que estão fazendo, né? Principalmente dentro de carro. Teve carro roubado
vai narrando pro ladrão, olha, vou tirar o cinto agora, sem movimentos bruscos, porque qualquer coisa pode servir de motivação para o criminoso atirar. Mas olha, tem que ter um checklist ali, sendo assaltado, bom, eu não posso fazer isso, eu tenho que dar. É uma coisa terrível, é terrível. Por isso, a ajuda da comunidade para identificar esses criminosos. E atenção, meio-dia 18, um flagrante de agora a pouco. Agora de manhã, em plena luz do dia, criminosos armados com fuzil roubaram uma carga de cigarro aqui em Porto Alegre. Lucas e Glauco. Olha, a informação que a gente tem aqui na redação, André, é de que a carga de cigarros foi roubada na zona norte de Porto Alegre e o momento do assalto foi gravado por uma testemunha. É possível ver os criminosos armados descendo de uma Jeep Compass e cercando uma van branca, onde a carga era transportada. Eles colocaram as caixas na caminhonete e fugiram em direção à Alvorada. A brigada conseguiu prender os ladrões no bairro Americana. Com eles, os PMs recuperaram a carga e apreenderam um fuzil usado no assalto. Cigarro não é de hoje, né, André? Agora, essa audácia aí e ele ser filmado, né, o assalto, é que, digamos, não é muito usual, né? O Lucas tem outras informações desse ataque, né, Lucas? André, até estou em contato com a Brigada Militar agora em busca de mais informações. É claro, uma ocorrência que ainda está em andamento e o local exato de onde aconteceu esse assalto não foi divulgado, mas foi em uma praça da zona norte de Porto Alegre. Como a gente consegue ver ali nas imagens, essa caminhonete parou em frente à van, os criminosos armados com fuzil, uma munição de grosso calibre, né, cercaram e tiraram todas as caixas que estavam dentro dessa van e fugiram. Por sorte, essa testemunha filmou, outras pessoas viram, porque, claro, foi um local movimentado, em plena luz do dia. Avisaram a Brigada Militar que conseguiu prender 2 criminosos, André. E apreender não só fuzil, como também um radiocomunicador na frequência da Brigada Militar. Ou seja, já estavam monitorando as ações da Brigada Militar no entorno de onde aconteceu esse assalto. Até esse caso agora, pelo que eu tenho de informação, está sendo levado para o Departamento de Investigações Criminais, que daqui a pouco também pode dar mais detalhes, mais informações sobre essa ocorrência que foi gravada hoje pela manhã. E é mais um caso, né? Meio-dia 18, para quem está chegando agora, estamos mostrando o ataque de agora de manhã a um roubo de carga de cigarros, que aconteceu, repito, hoje de manhã, ali a prisão em Alvorada, região metropolitana. Os criminosos que estavam com um fuzil, tá? Para se ter uma ideia. Agora, a velha história, eles não roubaram para consumo próprio. Certamente isso seria passado adiante, o que também deve ser investigado, né, Lucas? Certamente, André, porque sempre que se tem um roubo, tem do outro lado também um receptador, alguma pessoa que está comprando esse material roubado. Mas agora um detalhe que chama atenção, e até daqui a pouco a polícia mesmo pode dar mais informações sobre isso, mas criminosos com um fuzil não é tão comum assim em assalto. Então, demonstra que é uma ação bem organizada de criminosos que tinham, de fato, um alvo específico, que era essa carga de cigarro. Lucas, Glauco, para quem está chegando agora, meio-dia 18, está olhando essa imagem, mas o que é que aconteceu? Aonde aconteceu? O que é que foi roubado? Quantas pessoas? Vamos contar essa história em detalhes. Repito, imagem de agora de manhã. Chegou para a gente há pouco de um ataque. Em detalhes, Lucas e Glauco, por favor. Lucas, eu posso dizer o seguinte, testemunhas relataram que este carro, essa caminhonete Jeep, chegou já com violência em direção a esta van que carregava cigarros. E eles fizeram os integrantes, os ocupantes da van descerem e roubaram a carga. Só que saíram em direção na zona norte de Porto Alegre. Saíram em direção à Alvorada, a Brigada Militar fez a perseguição, a abordagem prendeu 2 pessoas. Com eles estava um fuzil, né? Fuzil de grosso calibre, ou seja, de quadrilhas muito possivelmente bem organizadas. E eu acho que pode ser até um braço de quadrilha. A gente tem visto aqui, né, André? A quadrilha é responsável por roubo de carros, tem gente responsável pela parte financeira, tem gente responsável pela droga. É uma grande empresa, né? É verdade. Repetindo, foi agora há pouquinho, agora de manhã, começou na Zona Norte e foi até a Alvorada, na região metropolitana. E a gente vai trazendo, atualizando, porque a ocorrência, inclusive, está acontecendo nesse momento, está sendo registrada e sendo investigada e tudo mais. Mas está aí a imagem com os criminosos que estavam com um fuzil. Fuzil que também foi apreendido pela polícia. Meio-dia 18 minutos e você vai ver ainda hoje as informações sobre o misterioso desaparecimento de um empresário da Serra. Está aí a imagem dele. Vocês acreditam que ele está desaparecido desde o dia 5 de dezembro? E a família resolveu, então, agora falar com a imprensa.
Em seguida a gente traz detalhes deste caso, um caso misterioso que aconteceu na Serra, uma pessoa exata, uma pessoa, né, de recursos, de posses, né, poder aquisitivo, lá da região da Serra, lá de Canela, que simplesmente desapareceu lá no início de dezembro. A família é desesperada. A família está desesperada e daqui a pouco trazemos as informações e, inclusive, né, a família que resolveu conversar com a imprensa para pedir ajuda. Daqui a pouco trazemos outros detalhes. E atenção, mais um capítulo envolvendo a Alexandra Dolgokenski. Lembram dela, a mãe do menino Rafael? Ele que foi morto em maio do ano passado, no município de Planalto, lá no norte do estado. Pois a Alexandra está na mira de novo do Ministério Público, agora por uma possibilidade de um outro crime, uma outra investigação, que é a morte do primeiro marido dela, um primeiro marido. Na reportagem a gente explica em detalhes. Na época, a investigação concluiu que José Dolgokenski cometeu suicídio dentro de casa em 2007. Mas as semelhanças com a morte do menino Rafael levantaram suspeitas na família que contratou este perito particular. O especialista concluiu que o caso se tratava de um homicídio. Os elementos que determinam um enforcamento, eles são contrários ao que nós encontramos normalmente numa cena de crime. Segundo o perito, os dois foram mortos com cordas de nylon, dentro de casa e durante a noite. No caso do ex-marido, o laudo mostra que ele havia ingerido uma grande quantidade de álcool antes da morte. Já Rafael foi dopado com o uso de um medicamento antes de ser assassinado. O que mais chama a atenção? O mesmo elemento constritor, ou seja, o mesmo fio ou corda de nylon que apertou o pescoço das vítimas. O Ministério Público pediu o desarquivamento do inquérito. Isso porque, após a morte do menino Rafael no ano passado, os promotores apontam a capacidade de Alexandra de matar e alterar cenas de crime. A reabertura da investigação ainda depende de decisão judicial. E nós não temos dúvidas nenhuma de que o Ministério Público vai ofertar uma denúncia em relação ao culpado e nós teremos, sim, um processo de tribunal do júri para que se apure e também se atribua a responsabilidade por quem provocou a morte dolosa do José. Alexandra está presa desde maio pela morte e ocultação do corpo do filho. Depois de mudar diversas vezes de versão, ela nega a autoria do crime, assim como qualquer envolvimento na morte do ex-marido. Muito bem, e agora segue, portanto, essa investigação. Lembrando, né, Lucas? Explica pra gente, meio-dia 27 minutos. Para quem não acompanhou, vamos explicar o que está acontecendo, né? O caso aí envolvendo a morte do primeiro marido da Alexandra, o José Dolgokenski, que inclusive é o que dá, ela mantém esse sobrenome. Ele, tá aí a imagem da época, o ano de 2007, ele teria cometido suicídio. Mas, na época, não se tinha como avançar na investigação, né? Se optou por, né, arquivar, teria cometido suicídio, enfim. Devido às semelhanças dos casos, ou seja, lá da morte do primeiro marido, que não é o pai, né, do menino Rafael, todos sabem que o pai do Rafael é o Rodrigo. Devido às semelhanças, o Ministério Público disse: precisamos olhar com mais atenção, porque há muitas semelhanças nesses dois casos. Lucas e Glauco. E lembrando, André, que as dúvidas sempre existiram por parte da família do José Dolgokenski, só que lá na época, há 14 anos, quando foi encerrado o inquérito, quando foi arquivado, não tinha como se avançar. Agora, sabendo da morte do menino Rafael, em que a Alexandra é acusada, e sabendo das semelhanças, tudo, claro, ganha um olhar diferenciado e por isso que a família foi atrás de um perito particular que analisou novamente as provas. E o que disse o perito pra gente, que ele colocou no papel e está documentado, é de que pelas circunstâncias, pela cena do crime, se há uma percepção de que havia pelo menos mais alguma pessoa com José no momento da morte. Outro detalhe importante, André, apareceu na reportagem uma cena com uma imagem com a corda amarrada numa espécie de madeira, né, na estrutura
do telhado da casa. Segundo o perito, pelo teor alcoólico que foi encontrado no corpo de José, ele não teria condições de subir na cama, arrancar parte do forro e fazer o nó naquela madeira. Então esse é um outro detalhe que está sendo levado a partir de agora considerado, né, pela promotoria nesse pedido de reabertura. Lembrando que a reabertura do inquérito depende ainda de uma decisão judicial para autorizar ou não que se faça uma nova investigação. Olha, agora a gente vai ver as semelhanças, são três semelhanças dos dois casos, da morte do primeiro marido da Alexandra e depois da morte do Rafael. Nós temos aí, no caso do José Dolgokense e o caso do Rafael. Corda de nylon, né? Envolvendo aí sobre a morte, né? O uso de corda de nylon. Foi dentro de casa. O José teria consumido uma quantidade muito grande de álcool. E no caso do menino Rafael, né, o famoso medicamento que era usado pelo irmão da Alexandre, que ela teria pego da casa da mãe e dado para o menino Rafael tomar, porque mas ele estava teriam agitado. dopado nos dois casos, tanto exatamente, álcool quanto medicamento. Exatamente. Então são principalmente essas e certamente outras semelhanças que devem ser investigadas a partir de agora, uma vez que o Ministério Público reconhece que há uma semelhanças muito grande entre os casos. Daqui a pouco a gente vai continuar, certamente, porque este caso precisa ser ainda autorizado. Isso é um pedido que foi feito e agora temos que aguardar a justiça autorizar. Meio-dia, 31 minutos, e você vai ver daqui a pouco, nós temos uma interatividade, né, no esporte, não é mesmo? Glauco Paza. Quero saber o que o pessoal de casa, quem está nos acompanhando, vai poder participar de que maneira, Glauco? Vai lá no Facebook do SBT Oficial e dê a sua opinião. Eu sei que o André, ele saía de Porto Alegre, não sei como é que tá agora. Bom, agora tá fechada a fronteira. Sexta-feira ia para Punta del Este apostar e voltava domingo. Você pode apostar de uma forma bem mais fácil. Vai lá no Facebook do SBT e aposte. Quem vai dar no Grenal? Abel ou Renato? Quem vai se dar bem? Essa é a pergunta. Para quem vai dar é um negócio que fica lá. Quem vai dar o quê? Vai dar... Quem vai se dar bem? Abel ou Renato? Confronto de dois campeões mundiais, duas lendas, ícones da dupla Grenal que vão se enfrentar pela primeira vez, André. E você não precisa ir à punta, vai lá no Facebook e aposta ali, tá? Tá bem, até parece. Até parece. Tô passando aqui o álcool em gel. Não esqueça, temos de passar o álcool em gel para se proteger, não é verdade, Glauco? Pegaram no flagrante aqui. Muito bem, então daqui a pouco todas as informações do esporte. Mas antes, conta pra gente, porque o Estado concluiu a distribuição da primeira leva, né? Primeiro lote, né? Primeiro lote de vacinas. Agora, Glauco, tem muita gente que está questionando a diferença de quantidade de vacinas para cada município e os critérios de aplicação desta dose da Coronavac. Consegue explicar pra gente, Glauco? Bom, primeiro, vamos lá. Vamos deixar claro como é o esquema, ou pelo menos como está previsto o esquema. Cada município está recebendo a quantidade de doses de forma proporcional à população a ser vacinada no território. Ou seja, depende de quantas pessoas se enquadram nos públicos alvos da primeira fase. Relembrando quem está nesse grupo, né? De acordo com o governo do estado. 34% dos trabalhadores de saúde, 100% de idosos em asilos, 100% de pessoas com mais de 18 anos que moram em residências inclusivas e 100% da população indígena em aldeias. E aí a situação é a seguinte, Porto Alegre recebeu mais de 51 mil doses, só que o total de pessoas no público-alvo é o dobro, em torno de 100 mil. Portanto, a conta, né, tem uma diferença grande. Se contarmos só o número de profissionais da saúde na capital, são 82 mil. Ou seja, em Porto Alegre a quantidade de doses não é suficiente nem se fosse para vacinar apenas os profissionais de saúde. Preste atenção nos números ainda. Olha, nas redes sociais, muitas pessoas estão sem compreender porque em alguns municípios falta doses para vacinar profissionais da linha de frente e em outros não. É o caso de uma médica, André, que preferiu não ser identificada, mas encaminhou um áudio com essa questão pra gente. A gente pode ouvir aí. Sou médica da linha de frente na luta contra a Covid-19, trabalho em 2 empresas privadas, numa como pronto atendimento para casos suspeitos e queixas respiratórias e em outro fazemos atendimento domiciliar.
Nesse, inclusive, os meus colegas que atuam nas ambulâncias, por vezes, têm que entubar os pacientes com suspeita e até Covid positivo. Uma dessas empresas entrou em contato com o centro de imunizações e a resposta foi que não havia previsão para recebermos a vacina no momento e que aguardássemos a divulgação pela mídia. Enquanto eu trabalho diariamente com paciente confirmado, suspeita de Covid-19, eu não recebi a vacina. E aí, nas redes sociais, o que a gente vê? Os profissionais da área da saúde que não são da linha de frente e que, inclusive, já receberam. Qual a justificativa para isso? Qual o argumento para isso? Eu sou jovem, não tenho comorbidades, mas junto comigo tenho diversos colegas médicos com mais de 60 anos que desde março estão na linha de frente e mesmo com todo o medo da doença, não abandonaram seus pacientes por nenhum dia. Por que a gente não é prioridade? Ok, eu já sabia que não ia ter vacina para todo mundo nessa primeira leva. Mas vacinar quem não trata diretamente o Covid, em detrimento daquele que está na linha de frente e exposto diariamente ao vírus, isso me causou muita indignação. E, de fato, há necessidade de uma explicação. Agora, o depoimento desta médica que preferiu não se identificar, e corretíssimo ela fazer isso, agora nos traz uma informação muito importante dos critérios de distribuição e, por isso, em seguida, a gente até, daqui a pouco, nós vamos ter uma entrevista para esclarecer essas questões. Nós sabemos, Glauco, a importância da mídia e nós sempre estamos, tentamos estar sempre à frente para atualizar as pessoas. Agora, essa orientação de que a guarda pela mídia, ela, ao mesmo tempo, ela demonstra que nem eles sabem muito bem o que vai acontecer. Tipo assim, meio que limpando, lavando as mãos. Deixa que a mídia vai apresentar para vocês. Ora, a questão até de respeito com o profissional. Em quantos outros países as pessoas já estão recebendo os profissionais, até professores, Glauco, recebem uma cartinha, um e-mail, avisando o dia, o local e a hora da vacinação. Quer dizer, uma questão, isso é de respeito, uma questão de organização, no mínimo, no mínimo. Estruturação, A gente vê tanta coisa que funciona hoje, por exemplo, pelo celular. Agora, esperar só pela... Eu sei que o nosso papel é importante, tá, André? É muito importante, mas eu acho que não é o único que tem que manifestar, que tem que comunicar, E aí que tá, é a questão da organização. E por isso daqui a pouco a gente vai compreender onde é que está falhando, porque daqui a pouco o Estado passa para os municípios, são os municípios que estão falhando. E por isso a gente em seguida vai conversar mais uma vez, com a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, a doutora Cíntia, para explicar para a gente compreender melhor. Enquanto isso, daqui a pouco a gente conversa com ela. Enquanto isso, nosso assunto a partir de agora é esporte. Lembrando que o domingo vai ser de primeiro Grenal do ano. E olha, vale muito para os dois lados. Vale, quem sabe, disparar na liderança do Campeonato Brasileiro para o Inter e tentar voltar ao G4 para o Grêmio. Correto, Glauco Pazza? Lembrando sempre que nós falamos para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Pazza. Claro, se vem de André Rara, é claro que é correto. Agora, deixa eu me arrumar aqui em cima do muro. Eu quero saber, o André já tem o palpite dele, não? Meu palpite? Vai vencer. Aposta. Atenção, os tambores. O André tá pensando, você em casa, mande pra gente, aqui no Facebook do SBT, quem é que leva melhor? Abel ou Renato? Olha, eu digo uma coisa. Isso aí. Só um pouquinho que eu tô no muro aqui. Atenção. Fala. Depois dos 5, quem entra com uma força em campo, é o Internacional, na verdade. Tá apostado. Depois eu vou cobrar. Eu tô dizendo que vai ser ele, só tô trazendo esse elemento. Não vem com essa, tá? Bom, eu tô em cima do muro, eu acho que vai dar empate, tá? Tá bom. Bom, o fato é o seguinte, é o primeiro encontro de Abel e Renato. 2 ícones, 2 ídolos, 2 campeões do mundo. Confira. Um é gaúcho, com a maior pinta de carioca. Duvido alguém que conheça tanto as quadras de futebol em Ipanema. Outro é carioca, mas podia se passar muito bem por gaúcho. Adora um churrasco. Se tiver vinho da serra, então, melhor ainda. Quando jogador, foi zagueiro, daqueles durões. Já o primeiro foi atacante, dos diferenciados. Gremista, colorado, que chegou como opção emergencial até o fim do Brasileiro. Já o Renato é o técnico mais longevo do Brasil. Está há mais de 4 anos no cargo.
tão diferentes, tão parecidos? Entre as semelhanças, os dois nasceram em setembro, ele no dia 1º, já ele no dia 9. Virginianos, às vezes temperamentais. E ambos obcecados por títulos. Faz o que eu mandar fazer, cara. Faz o que eu agora. Vocês vão ganhar, eu perco. Abel Braga tem 16 na carreira de treinador. Renato, que tem 10 anos de idade a menos e 15 a menos como técnico, tem 8 títulos. E os dois conseguiram a glória mundial. Em 1983, como jogador. Em 2006, como técnico. Entre idas e vindas da bola, e depois de muita história, pela primeira vez vão se encontrar num clássico Grenal. Então, há um respeito enorme entre nós, não só pela qualidade do adversário, mas pela qualidade do treinador. O Abel é meu amigo, acho que houve umas críticas excessivas contra ele, falta de respeito, inclusive, e eu liguei pro Abel. Então vai ser uma satisfação muito grande eu encontrá-lo novamente domingo. Domingo, 24 de janeiro, dia de Grenal, de Abel, gaúcho, de Renato, carioca. O dia em que os opostos se atraem. Tá aí. Tamo bem de comandante pro clássico, mas que times vão estar em campo? Será que a gente tem ideia exata do que vai acontecer em termos de escalações? Vamos ver. E aí, Glauco, e aí, André, tudo bem com vocês? É hora da gente tentar projetar as escalações do Grenal. Então, papel e caneta na mão, tudo certinho para a gente tentar ver o que o Abel Braga e o Renato Portaluppi vão armar para esse clássico de domingo, 4 da tarde, valendo para o Inter manter-se na ponta do campeonato, valendo para o Grêmio tentar entrar de novo no G4 da classificação. No lado colorado, Yuri Alberto mais do que confirmado. O atacante que fez 3 gols contra o São Paulo é a grande esperança colorada, chegou a 10 nesse Campeonato Brasileiro e vai jogar, até porque o Thiago Galhardo, que é o artilheiro colorado no torneio, está fora, ele segue lesionado, teve uma lesão muscular lá contra o Goiás. Com isso, a gente pode projetar a escalação colorada com esse 11 aqui. Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés, Dourado, Edenilson, Praxedes, Patrick e Peglow e lá na frente o Yuri Alberto. No lado gremista, a tendência é que tenhamos de volta Pedro Jeromel. O capitão do time, zagueiro, multicampeão com a camisa gremista, está de volta recuperado de uma lesão muscular e ele não joga desde aquela partida contra o São Paulo, lembra? Lá atrás, na semifinal da Copa do Brasil, no jogo de ida, ele foi dar um chute e acabou se lesionando. Teve um problema muscular bastante sério e está fora do time desde então. Ele deve entrar no lugar do Rodrigues. No meio de campo, a dúvida, ou o Lucas Silva, que saiu sentindo dores na partida contra o Atlético Mineiro, ou o Darlan. A escalação gremista deve ter, vamos lá, Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Lucas Silva ou Darlan, Alisson, Jean-Pierre, PP e na frente Diego Souza. Inclusive, vale destacar, né? Diego Souza, artilheiro gremista no Campeonato Brasileiro, fez 9 gols. Yuri Alberto, um dos artilheiros colorados no campeonato, fez 10 gols. Um confronto para lá de especial nos ataques de Inter e de Grêmio. Espero que seja um grande clássico. E aí, arrisca algum palpite, Glauco? Claro. Sai do muro, Glauco. Não posso. Tô me equilibrando aqui. Vai dar empate e não vai ficar ruim pra ninguém, tá? Decide aí. Agora é o seguinte, ó, você manda lá a sua opinião lá pro nosso Facebook SBT RS Oficial, já que não temos Libertadores pra dupla, né? Mas tem Libertadores aqui na casa da Libertadores, tá? Olha só, o gaúcho é meio carioca, o carioca é meio gaúcho, diz o Wagner Ferrão. Não sabia que o Abel era gaúcho. Haha, João Ricardo, não sabia, ficou sabendo agora. Humildade, trabalho, arrogância, preguiça. Um versus o outro, diz o Glauber. Eu tava aqui... Aqui, eu tô te emprestando o meu óculos aqui, tá, Gal? Porque não tá zomba, difícil. Não zomba de mim, tá? Tá tu ainda difícil. vai chegar na minha idade. Agora eu me entreguei. Tá, o seguinte, ó. Enquanto isso, tem... Libertadores, aqui na casa da Libertadores, reina a expectativa, dia 30, Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, e a gente continua aqui falando, né, dos personagens que têm alguma ligação com a gente aqui no Rio Grande do Sul. Esse aí, por exemplo, é mais um deles, ó. Ele jogou no Grêmio, mas não deixou saudade alguma por aqui. Tanto que esse tipo de imagem é rara. Foram só 5 gols do Marinho em 2 anos no Grêmio. Mas no Santos,
Ele é rei e pode ser rei da América. Já são 4 gols nesta Libertadores, atuações magistrais. É o vice-artilheiro do Brasileirão ainda. É o cara em quem o Cuca confia para dar a 4ª Libertadores ao Peixe. É um dos caras pra gente ficar de olho. Quando? Dia 30, 5 da tarde. Santos e Palmeiras. É só aqui no SBT. Tá então, Glauco. R$50 eu cobro depois da aposta, tá? Tá bom. Voltamos então na segunda-feira com outras informações do esporte. E agora vocês vão ficar com um recado muito importante dos nossos amigos da Solução Financeira. Prestem atenção. Olha essa dica imperdível. Você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, faça uma conta rápida. Multiplique a quantidade de parcelas do seu financiamento pelo valor de cada parcela. Agora, some o valor que você deu de entrada. Eu tenho certeza que o valor que você obteve aí é praticamente o dobro do valor real do seu veículo. Isso significa que você está pagando por juros abusivos. Mas não se desespere, a Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil e vai te ajudar a se livrar dessa dívida. E tudo o que você precisa fazer é enviar uma foto do seu carnê de financiamento para o número 983245480. Você receberá uma análise gratuita e o seu desconto pode chegar em até 70% e é garantido em contrato. A Solução Financeira fica na Avenida Benjamin Constant 1170. Se você preferir, pode solicitar a sua análise prévia e gratuita pelo WhatsApp 983245480. Solução Financeira, a solução que você precisa. Muito bem, um abraço aos amigos da Solução Financeira. Meio-dia, 46 minutos, voltamos a falar sobre a distribuição das vacinas aqui para o Rio Grande do Sul, consequentemente para os municípios. E por que a gente fala isso? Porque há uma série de dúvidas, né, no que se refere aos critérios das cidades, como que estão recebendo as doses da vacina. Nós estamos para receber, né, Glauco? Estão chegando hoje à tarde da Índia 2 milhões de doses, mais 4.800.000 devem ser liberadas pela Anvisa para o Instituto Butantan. Então, nós temos aí uma previsão de quase 7 milhões de doses que devem ser distribuídas pelo país, consequentemente para nós, Rio Grande do Sul. A gente vai conversar agora com a Cíntia Goulart Molina Bastos, doutora Cíntia, que é diretora, não é, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, a quem desde já agradecemos mais uma vez pela gentileza de conversar com a gente. A senhora nos escuta bem? Escuto bem, tudo bem? Tudo ótimo. E principalmente porque nós temos aí mais a expectativa de uma chegada de uma nova, né, um novo conjunto de vacinas aqui para o Rio Grande do Sul. Doutora Cíntia, nós temos ouvido aí muitas preocupações, muitas críticas sobre os critérios de distribuição das vacinas, né? E é isso que a gente quer entender, como que o Estado distribui para os municípios e quais os critérios dos municípios. Nós temos uma declaração de uma médica que eu acho que ela ilustra muito bem essa dúvida que a gente vai mostrar. Ela não quis se identificar, mas a gente vai mostrar agora, por favor. Sou médica da linha de frente na luta contra a Covid-19, trabalho em 2 empresas privadas, numa como pronto atendimento para casos suspeitos e queixas respiratórias e em outro fazemos atendimento domiciliar. Nesse, inclusive, os meus colegas que atuam nas ambulâncias, por vezes têm que entubar os pacientes com suspeita e até Covid positivo. Uma dessas empresas entrou em contato com o Centro de Imunizações e a resposta foi que não havia previsão para recebermos a vacina no momento e que aguardássemos a divulgação pela mídia. Pois é, doutora Cíntia, então isso que a gente quer saber. No caso dela, tem médicos que estão na linha de frente e não tem vacina, e outros não estão na linha de frente assim estão recebendo. Quais são os critérios? Explique para a gente, por favor. Então tá, eu acho excelente a oportunidade de explicar, porque realmente existe muito ruído de comunicação em relação a isso, né? Então, o que é importante? O primeiro esclarecimento, a campanha de vacinação ela é dividida em 3 fases. E talvez esse seja o primeiro erro que às vezes existe em relação à divulgação. A fase 1, ela tem vários grupos prioritários. O que a gente recebeu de vacina não é para toda a fase 1, tá? Ela é para um primeiro cenário, um recortezinho da fase 1. Qual foi esse recorte estabelecido pelo Ministério da Saúde? Todos os idosos de instituição de longa permanência, todas as pessoas com alguma deficiência grave institucionalizadas,
e todos os indígenas. Então, esses grupos são 100%. Certo. E 34% dos trabalhadores de saúde. Orientação que o Ministério da Saúde manda para o Centro Estadual de Vigilância em Saúde. O que a gente fez aqui? A gente sentou e pensou em critérios técnicos para recomendar e fazer a distribuição no Estado. Então, a distribuição entre as coordenadorias foi baseado nos 34%. Aí a gente criou a recomendação para que as coordenadorias, junto com os municípios, utilizassem. Aí vem a resposta para a colega. Quais são esses critérios? Eles foram baseados nos locais que têm maior concentração do vírus e nos locais que aumenta mais a chance de contaminação. Então, o que a gente sugeriu? UTI e CTI COVID, específica COVID, e eu faço questão de te explicar que quando existe necessidade de colocar um paciente em ventilação mecânica, a secreção, que ela é tipo vaporizada, Sim. ela pode manter o vírus no ar por 3 horas. E isso significa que uma pessoa ali com uma máscara normal, respirando, ela pode se contaminar. Ela só não se contamina se estiver com aquela outra máscara especial. Então, esse é um lugar de alto risco e nos locais específicos para Covid, mais risco ainda. Entendi. Doutora, então, assim, depois o meu colega Glauco também quer fazer uma pergunta. Só rapidamente, se a senhora puder nos responder. O CREMER já recebeu duas denúncias de fura-fila, né? Por incrível que pareça. Vocês aí no Centro de Vigilância estão recebendo denúncias, estão fiscalizando também para que não haja, né, esta irregularidade, esse absurdo total? É que essa fiscalização cabe à vigilância do município. Certo. A vigilância do município tem que garantir isso. O Ministério Público está recebendo denúncias, né? E é bom a gente lembrar que a vacina ela é ligada à pessoa, a primeira dose, e que essa não é que nem a vacina da gripe, que tu faz uma campanha e não tem todos os detalhezinhos. Essa fica no sistema. Então tem como a gente identificar cada pessoa que recebeu a dose da vacina. Glauco Paza, meu colega, tem uma pergunta. Aproveitar para perguntar a respeito das cidades que acontece ao contrário. Por exemplo, Cachoeira do Sul recebeu 1.348 doses. O grupo prioritário corresponde a 875 pessoas. Portanto, sobraram mais de 470 doses, que estão sendo aplicadas no pessoal da saúde, embora não estejam ali na linha de frente. É o correto, na sua opinião? Eu sei que é uma determinação do município, mas não seria viável para o Estado pegar esse excedente e tentar reencaminhar para pessoas que estão na linha de frente, que necessitam? Bom, então como é que acontece com as coordenadoras, que são as regionais? Elas se reuniram com os municípios ou avaliaram junto com as vigilâncias dos municípios e criaram o que era o grupo de risco, né, o prioritário nesse momento, e enviaram. É importante a gente dizer que, em alguns casos, a questão das instituições de longa permanência, se a gente faz instituições apenas com alvará, muitas vezes se perde locais que fazem cuidados com volume de idosos ao mesmo tempo, né? Eu não sei o caso específico desse município, mas na minha percepção, assim, técnica como médica, eu acho que seria mais interessante que realmente se mantivesse a vacinação primeiro em UTI, urgência e emergência, leitos de internação, né, ou lugares específicos para atendimento Covid, porque a vacina é coletiva, né? Quanto menos pessoas lá contaminadas, maior a chance da gente conter a transmissão viral. Tá, doutora, para a gente encerrar mesmo, a gente está hoje liberando 2 milhões de doses que estão chegando da Índia, mais 4 milhões e 800 mil doses do Butantan, essas produzidas no Brasil. Essas doses vão ser distribuídas já aqui no estado até o domingo? Sim ou não? Rapidamente. Não sei. E a Sputnik vai chegar quando? Espero que sim. Depende da Anvisa, né? A gente sabe que eles estão um namoro ali, parece. Sim, sim. Estamos acompanhando, que seria a vacina lá da Rússia, né? Amplamente usada já na Argentina e que tem demonstrado aí, só falta a questão da documentação, de fato, pelo que a gente vê com a Anvisa. Muito bem. Diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, a doutora Cíntia Goulart Molina Bastos, mais uma vez, muito obrigado por sua atenção aqui com a gente aqui no SBT. Uma boa tarde, bom trabalho. Pelo que entendemos, então, as vacinas devem, pela indicação, entre domingo e segunda-feira,
já deve chegar um novo lote para o Rio Grande do Sul. Meio-dia, 54 minutos agora e atenção! Hoje tem muita diversão na tela de sucessos com o filme inédito Irmãs. As irmãs Maura e Kate são avisadas pelos pais que a casa onde cresceram será vendida. E elas decidem correr para impedir a negociação. A partir daí, uma série de ideias malucas toma conta das irmãs. Na tela de sucessos, hoje, 11h15 da noite, aqui no SBT. Muito bem, meio-dia, 54 minutos, 28 graus é a temperatura. Um mistério na nossa serra, Serra do Rio Grande do Sul. Por quê? Preste atenção na imagem deste homem. Estão vendo este homem? Um empresário, uma pessoa de posses, né? Desde o começo do mês de dezembro, este empresário de Canela está desaparecido. Está desaparecido. A família não tem informações e está desesperada. Por isso, nós vamos subir à região da Serra e conversar com o colega Guilherme Fadanelli, que vai tentar aí explicar para a gente como estão as investigações. Guilherme Fadanelli, boa tarde. Oi, André, boa tarde. Nós estamos aqui na rua Felisberto Soares. Para quem conhece Canela, essa rua termina, ela dá acesso à Catedral de Pedra. E o nosso caso aqui, o Antônio Medicavalli, de 69 anos, morava nesse prédio que está aqui atrás de mim. Ele foi visto pela última vez no dia 5 de dezembro. Desde então, vizinhos estranharam a pouca movimentação no apartamento em que ele vivia e depois, dias depois, os inquilinos dele, que são dessas lojas que estão aqui do térreo, estranharam que ele não foi cobrar o aluguel como fazia comumente, né, André, como sempre fez. E aí decidiram alertar os familiares de que fazia tempo que não viam o Antônio circulando aqui pelas ruas de Canela. Foi aí, André, que a família decidiu entrar no apartamento. Vamos ouvir agora o relato da filha dele. A porta do apartamento estava trancada, só a porta, né? O resto, como eu te disse, aberto. O apartamento bem revirado, sacolas, roupas, gavetas, bem revirado. Tinha alguma coisa de dinheiro no chão, alguns bolinhos de dinheiro no chão, né? A gente viu aquilo ali também e se assustou, né? Então, quando a gente chamou a polícia no outro dia, a polícia já tomou parte disso, né? Pois é, André, eles registraram então a ocorrência na polícia, que passou a investigar o caso, analisou câmeras de segurança também e viram o carro do Antônio indo em direção a São Francisco de Paula e conseguiram rastrear que esse carro foi até as proximidades da localidade de Passo do Inferno, que fica no limite entre São Francisco de Paula e Caxias do Sul. No entanto, desde então, a investigação não avançou, André, e é isso que preocupa a família, porque com a investigação não avançando, as provas, André, podem ir se deteriorando com o passar do tempo, afinal já faz quase 50 dias que ele está desaparecido. Vamos ouvir o que o advogado nos falou sobre isso. Dando um exemplo, o carro fosse jogado a peral abaixo, né? E hoje a gente fosse surpreendido com uma tempestade. Amanhã esse carro teria se deslocado, daqui um pouco coberto por terra, o que ficaria quase impossível da localização dele. Então esse hoje é o receio da família. Todo dia que passa vai se sumindo, ou vai desaparecendo provas, tentar chamar a atenção da chefia de polícia para que dê enfoque a essa situação, desloque uma delegacia especializada, né, uma equipe especializada, para que se auxilie na Distrital de Canela. André, justamente é isso que eles querem, então, um apoio maior da Polícia Civil para que essas provas não se percam e para que esse caso seja solucionado. Afinal, a família está aí muito angustiada com esse tempo todo sem notícias do pai. Eles também cobram por que não foram usados cães farejadores lá nas proximidades do interior, né, para ver se eles conseguiam algum tipo de prova, alguma pista sobre esse desaparecimento. Agora a gente tem, André, só para a gente encerrar, a questão do delegado, que nos passou o seguinte, que foram feitas diligências, imagens de câmeras de segurança também foram analisadas, mas nada até agora que possa avançar nas investigações. Muito bem, detalhes e outras informações no SBT Brasil, assunto que vamos continuar acompanhando sim. Agora, faltando 1 minuto para 1h da tarde, atenção, Glauco, tá aí com a tua sunga? Claro, pronto. Partiu. Vamos pra praia?
Vamos ao nosso estúdio Mais Verão 2021, lá em Capão da Canoa, onde está a Bruna Colossi esperando pela gente, né, Bruna? Tô esperando por vocês porque eu quero dividir esse momento. Ó. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo uma praia. Então eu tô faceira, André e Glauco, que me trouxeram pra cá. Ainda não botei o pé na areia, mas só me vem na cabeça. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Depois eu vou. Assim que a gente sair daqui, Combinado. eu vou botar. Tem movimento, vocês podem ver lá no fundo. Fale, André. Não, descombinado, estamos indo contigo. Vamos lá. Combinado. Lá no fundo, gente, quero dizer pra vocês que tá ótima a praia, tem bastante movimento. Então, assim, ó, quem quiser vir, pode vir. Mas vamos lembrar que é preciso manter o distanciamento na areia, usar a máscara, tá? Álcool gel e hidratação. Seguindo tudo isso, dá pra curtir e muito o verão aqui em Capão da Canoa. Agora 24 graus, ainda tá nublado, não choveu, não tem muito vento, então tá aquela temperatura boa de estar na beira da praia. Esse é o nosso estúdio, verão, né? Mais verão aqui do SBT. E aí tem que ter música, né? Pra gente sextar de verdade e começar muito bem o finde. Aqui com a gente, Bibiana Bolacel. Deixa eu fazer o seguinte. Meu Deus, será que eu posso interromper? Vai ser melhor pra mim. Não sei se interrompe esse momento. Bruno e Marrone é demais, raiz, né? Isso aqui bate forte no coração, aí é diferente demais. É música boa. Então é isso, gente. Já que a gente não pode chamar vocês pra virem até aqui, a gente leva a música pra essa sexta-feira, pra gente começar o fim de semana sempre bem embalado. E, Bibiana, eu queria saber um pouquinho de ti. Como é que tá essa questão realmente dos shows? A gente sabe que no ano passado tudo parou e agora, aos pouquinhos, tá voltando? Tá retomando aos pouquinhos, né? Tudo... A gente tá cuidando bastante, os lugares que eu toco é com mesas reservadas, sempre cuidando, né, de todos os protocolos. Mas eu tô muito feliz, tô sempre junto com o meu produtor, Dani Oliveira, aí. A gente tá fazendo vários acústicos aqui no nosso Rio Grande do Sul e torcendo, se cuidando para que logo a gente possa tá tendo aquele toque, né, Bruna, que a gente adora. A gente adora tirar foto com o público, exatamente, abraçar, mas infelizmente agora a gente não tá podendo. Mas vamos se cuidar para que logo, logo a gente possa estar juntinho de novo. Se a gente continuar se cuidando, logo, logo a gente vai estar... Ai, gente, olha que presença ilustre. Olha aqui, vem cá, será que vai vir? Voltou lá pra mãezinha, gente. Recebemos um visitante ilustre aqui, um cachorrinho que chegou por aqui. Quero lembrar vocês que o nosso Estúdio Mais Verão do SBT continua, tá? Então nós vamos várias vezes vir aqui da praia pra levar informação, pra levar entretenimento até vocês. Também pra dizer como é que tá esse clima gostoso aqui na praia. Tá quente, gente. E já que é sexta-feira, que tal a gente começar agora realmente na positividade de um fim de semana que é maravilhoso? Lembrando vocês que amanhã tem Masbá, né? Não vão esquecer, a partir do meio-dia, todo mundo sintonizado no Masbá. E agora, Bibiana, eu queria mais uma música. Daquelas autorais, pode ser? É, vamos divulgar aí, né? Quero mandar um beijo pra toda a galera aí de casa que tá nos assistindo. Um beijo no coração de cada um de vocês. E vamos fazer mais uma moda minha, então. Então tá, galera. É isso. Curtam o final de semana. Encerrar com muita energia positiva, muita vibe boa. Um beijo no coração. Isso aí, tá calor demais, tá né? Calor, quem vier pra praia, a gente tá calor, filtro solar, hidratação, distanciamento e cuidado, que assim a gente vai poder curtir muito esse verão. Sextou, bebê! Bora! Sextou, Simbora sim, galerinha de casa! Beijo no coração de todo mundo que tá em casa. Obrigado por essa manhã maravilhosa. Eu confiei quando você jurou mudar, e me lasquei acreditando nas mentiras. Jurei que nunca ia mais me enganar, será mesmo? Será que eu tenho sangue doce pra empirar? Eu podia andar com uma faixa na testa, tô correndo de alguém que não presta. Adiciona pra fazer amor e depois me deleta. E o motivo dessa bebedeira é que na minha vida ultimamente só entra tranqueira. Chega de entregar meu coração de bandeira. Ei, o que é essa mão aqui? Eu devo poder. E o motivo dessa bebedeira é que na minha vida em tempo de pandemia, hein, Glauco? Ó, aqui, ó. Ei. Já que é a casa da Libertadores é nossa, eu pego a taça. Pronto.
Legal. Ótimo. Depois a gente volta mais um pouquinho com elas. Antes eu quero, vem pra cá pra mim, um assunto bastante sério aqui. Bastante sério. Glauco, vem cá, fica aqui junto comigo. Porque nós vivemos uma semana, né, Glauco, de história, né? Finalmente começou a vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. Boa parte dos profissionais de saúde, idosos em asilos e indígenas já foram vacinados. Mas em meio à esperança, o número de mortes segue exorbitante. 214.147 mortes. Só que nós temos um pedido para vocês. Senhoras e senhores, 1 minuto de aplausos. Porque 1 minuto de silêncio já doeu o suficiente. E multiplique por mais de 200 mil o número de mortes no país. A dor que não se mede. Eu não sei te dizer o que é sintoma e o que é dor da alma. A força que se busca em qualquer detalhe. Gritava, chamava por ele, vem pai, volta pai, e foi o que eu escrevi aqui na grama, foi para ele. O perigo está na superfície e no ar. Ironicamente, o que falta é ar. Mas agora, a esperança chega em caixas, em doses, o que já é motivo para sorrir e para aplaudir. Então, mais 1 minuto de aplausos. 3, 2, 1, já! Para ciência, para paciência. Não é o fim da picada, é o começo. Não é o fim da epidemia, mas pode ser o começo do fim. E um aplauso à nossa ciência e a tantos profissionais, não é mesmo, Glauco, que se dedicaram e se dedicam, inclusive neste momento, dentro de hospitais, de ambulâncias e todo o esforço. Podemos ter mais uma opção, que é a vacina Sputnik. Semana que vem tem reunião do governo estadual com os fabricantes, tá? E essa já tem, inclusive, o que se espera para as outras duas, né? A Coronavac e a de Oxford, que é o INFA, que é o insumo farmacêutico. Já temos aqui no Brasil, inclusive, da Sputnik. Então, faltam alguns ajustes, a Argentina já está vacinando e quanto mais opções tivermos, melhor. A gente vai se despedindo, vamos dar um pulinho lá até o litoral. A Bruna está lá para a gente encerrar o SBT Rio Grande de hoje com muita alegria, música, 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. Bom fim de semana a todos, um beijo. Aí, contigo, Bruno. Bom fim de semana para todo mundo, gente. Amanhã nos encontramos a partir do meio-dia no Masbá. Curtam muito, aproveitem o sol e verão e cuidem-se! Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites. Essa é da Marília. E por falar em beber,